Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Ney Talk e você já conhece que aqui o que nós menos temos aqui é conteúdo raso. Aqui eu trago profissionais, amigos que vão trazer profundidade naquilo que você precisa para alimentar o seu autoconhecimento. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial. É uma amiga minha de longa data, é uma pessoa que me ajudou em um dos meus momentos mais desafiadores da minha vida. E eu estou tendo o prazer de recebê-la aqui na cidade de Maringá e eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de ter aqui no estúdio. Jennifer Miller, seja bem-vinda. Muito obrigada, meu amigo, meu querido. É um prazer estar aqui, compartilhar com você tanto conhecimento, né, sobre a minha área e estou me sentindo lisonjeada de ter sido convidada a participar desse projeto. Você fez uma boa viagem? Mais ou menos. Achei que era uma coisa e era outra. Não trouxe travesseiro, não trouxe nada. Achei que já ia ter. A gente pegou o leito. Mas depois que se ajeita ali, a gente conseguiu dormir. Vocês estão olhando aqui, ó, tudo bonitinho, mas tem uns perrengues chiques que a gente passa, né? Sim. Deu quantas horas de viagem, Jenny? 10 horas? Dá 10 horas de viagem. E aí o nosso Airbnb é só para de tarde, a gente tá com as mochilas assim, que eu não tinha olhado o horário. Mas é perrengue chique, é legal, vale a pena. É perrengue chique, né? A Jennifer, no momento que você estiver assistindo, provavelmente já vai ter passado, mas vai ficar o link dela aqui embaixo depois para você acompanhar ela lá. Vai ter um evento aqui em Maringá, onde ela veio fazer participação. Então já foi em rádio, tá aqui no podcast. Vai ter mais um programa para participar da Jovem Pan. Então nós estamos com uma artista aqui hoje, que legal. E olha só, a Jennifer é neurocientista e psicoterapeuta, atua há mais de 10 anos com mentorias, e ela está há 5 anos no consultório. Também é pedagoga, tem pós-graduação em educação parental, neuropsicologia, neuropsicopedagogia e psicanálise, psicoterapeuta formada e licenciada em terapia de reintegração implícita, TRI, pelo Instituto CRAIS, onde é professora de pós de neurociências e TRI aplicada a crianças, adolescentes e casais. Facilitadora em comunicação não violenta e formada pelo API. Eu vou deixar para você falar depois a parte inglesa aqui, tá? Uhum. E também em apego seguro. E mais de 40 formações livres em neurodesenvolvimento e ansiedade. Casada com o Manish e tem 2 filhos incríveis, chamados Miguel, de 11 anos, e Joaquim, de 7 anos. Jennifer, uma jornada de desenvolvimento extensa aqui, né? Exatamente. Essas são as minhas graduações, né? Tem mais vários cursos aí no meio do caminho que a gente vai construindo e consolidando o nosso conhecimento, a nossa prática clínica e a nossa vida pessoal, né? Eu acho que toda transformação passa por esse momento também, né? E o que te chamou a atenção, assim, para você ir para esse caminho do desenvolvimento pessoal? Porque eu também estudo, né? Também sou formado, mas eu percebo que as pessoas não têm o hábito de manter tanto tempo especializações se formando direto. E você tem mais de 40 aqui. O que te mantém? Qual que é a chama? Eu comecei a estudar sobre neurodesenvolvimento infantil por causa dos meus filhos. Na verdade, na época eu fui comissária de bordo, né, quando eu era jovem, com 18 aninhos. E quando eu decidi ficar grávida do Miguel, eu pensei que eu não queria trabalhar fora e tudo mais, então eu busquei uma profissão que eu fosse trabalhar meio período, que seria pedagogia. E ali comecei a estudar sobre neurodesenvolvimento e me apaixonei pela área. Comecei a entender o quanto que a infância traria de influência, né? A forma como eu lidaria com os meus filhos traria influência na vida adulta. E eu comecei a estudar e eu sentia falta demais, eu sentia falta de informação em algumas coisas, né? Então fiz ali pedagogia, depois eu iniciei na época neuropsicologia, tentei várias linhas, assim, não sentia que eu encontrava um conhecimento pleno. Então eu fui fazendo formações, fui estudando sobre o cérebro humano, fui para psicanálise, mas entendi que entrava em conflito com as neurociências em algumas situações. Fui para neuropsicologia e para neuropsicopedagogia porque eu sou reticente em relação aos laudos e diagnósticos em crianças, então eu gostaria de ter esse respaldo profissional para ajudar os meus clientes, as minhas famílias. As outras especializações que eu tive, que é a inteligência positiva, constelação familiar, hipnoterapia e todas essas coisas foram já buscas pela abordagem terapêutica que eu queria trabalhar. Entendi. Então, sempre foi uma busca por me compreender mais, tratar os meus sintomas, né? Eu já tive crise de ansiedade, já tive pensamentos suicidas, eu já passei por muitas questões. E também para conseguir ser uma mãe melhor para os meus filhos, uma profissional melhor. Até que, em certo momento, quando eu fui fazer um mestrado, apliquei para fazer um mestrado em Portugal, eu conheci a TRI junto.
E ali a minha chavezinha virou. Então, dali para frente, eu aprofundei nos estudos de TRI e neurociência só. Então, todas as outras especializações foram uma base muito importante, maravilhosa, para complementar o que eu faço hoje no meu consultório, o tratamento que eu tenho hoje no consultório para famílias, para casais e individualmente também. Essa base deu alicerce para você Exato. chegar onde você está hoje. E teve alguma coisa assim, Jenny, que aconteceu, ou onde você viu que poderia ser melhor para buscar as formações? Deixa eu voltar aqui essa pergunta. Teve alguma coisa que te motivou a buscar principalmente a parte da educação infantil, de especializar dentro dessa área? Hoje eu compreendo que sim, mas na época eu não tinha consciência, né? Eu tive uma infância teoricamente normal, né, como todas as outras crianças, mas eu passei por um abuso no início da minha adolescência e eu não tinha consciência que isso tudo tinha gerado tantos aprendizados na minha vida. Então, hoje eu entendo que sem querer é como se fosse uma busca por uma compreensão de mim mesma lá atrás, mas a minha o meu desejo ali, quando eu comecei a entender o quanto que era prejudicial para o desenvolvimento da criança, a falta do respeito em relação à própria dignidade da criança como um ser humano, porque a gente não enxerga, a sociedade não vê a criança como um ser humano digno de igual respeito e valor, o quanto que eu entendia das crianças que conviviam comigo, que elas sofriam, eu comecei a ver a criança, entende? Então elas se aproximavam de mim, elas se sentiam confortáveis comigo. Quando eu fui para Portugal, teve um caso muito, muito assim, marcante na minha vida. Tinha uma criança de 2 anos e meio que ele tinha mudez seletiva, ele não falava. Ele tinha o quê? Mudez seletiva. Mudez seletiva. Isso, ele não falava, né? E só que comigo ele falava. Olha só. E lá a cultura, enfim, não generalizando, mas naquela situação eu lembro que a mãe, na inocência, né, acreditando que estava fazendo melhor, eu lembro que ela me contava, ele não jogou a fralda no lixo e eu bati mesmo, porque tinha que tudo mais e tal. E ele sentiu ali essa conexão comigo, essa segurança, essa proximidade emocional, sabe? Então, começar a ver a criança com esse olhar e ver o que ela estava querendo ali de atenção, de carinho, de afeto, me fez aprofundar ainda mais nessa busca pela educação respeitosa, pela criança, pelo adolescente. E é interessante você falar, porque não foi algo assim que, eu quero cuidar de criança, assim, né? É algo que você sentiu, assim, dentro de você, assim, né? Quero aprender sobre isso, acolher, para entender. Porque no mundo que a gente tá hoje, eu lembro que eu cresci apanhando pra caramba. Com ameaças, o contar de 1 até 3, eu não vou falar de volta. E a gente não entende o quanto que isso marca a nossa vida, né? O quanto que isso influencia em muitas decisões e no nosso comportamento que a gente vai passando. E você colocou que passou por um abuso. Esse abuso que você passou, ele refletiu o que é na tua vida, por exemplo, assim, que você entende na vida adulta, as travas que tinham, as paralisações que tinham, foram provenientes disso? Não houve área da minha vida que não tenha sido afetada pelo abuso. Isso eu tenho consciência plena agora, né? Na minha vida sexual, na minha vida profissional, na insegurança, no medo de conversar com as pessoas, os conflitos que a gente passa, as experiências que a gente passa, elas não são causadoras de traumas. Mas o desamparo aprendido que você vive quando você não se sente confortável ou por algum motivo você não aprendeu, né? Sobre a educação sexual mesmo, né? O que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, porque a maior parte dos abusos acontece dentro do ambiente familiar, do contexto familiar, com vô, com tio, com primo. Tem até um número que diz que é mais de 70% que acontece interno, né? É muito alto. Muito alto, e né? dos registrados, gente. Porque assim, eu acho que no consultório, entre 70% e 80% das pessoas passaram por abuso já, dos casos que eu atendo, né? Então, é muito alto esse índice, porque as pessoas confiam naqueles cuidadores, né? Então, ao longo dos anos, com a minha maturidade, com o meu desenvolvimento pessoal, eu fui percebendo em cada área da minha vida o quanto que isso tinha afetado a minha vida, mesmo que eu achasse que não, porque quando eu tinha 21 anos eu fiz terapia convencional na época, e eu lembro assim, muito claramente de falar para a psicóloga, não, mas eu sofri um abuso, mas eu já superei, tá tudo bem, eu tô ótima. Ela, então tá bom, que bom que você superou e tá tudo bem. É simples assim. Simples assim, né? Como assim? Ela perguntou, como assim? Tá tudo bem? Não, tô ótima, não tem nada em relação a isso. E eu falei,
hoje, né, olhando para os meus processos terapêuticos, eu digo, minha nossa, como a gente não tem consciência de como a nossa narrativa coerente, as nossas mentirinhas sociais que a gente conta, nos protegem de sentir uma dor que nos causa mais dor, né? Então, todas as áreas da minha vida foram afetadas. Eu lembro de uma vez, assim, um caso que eu estava namorando meu marido e ele falou alguma coisa, assim, que eu voei ele, empurrei ele, assim, ó. Nunca vou me esquecer dessa cena, assim. E depois, não tinha entendido o que era. E depois de anos, passando pela TRI mesmo, né, pelos processos aqui que eu atuo, que eu fui entender as associações. O gosto, a cor da pele da pessoa que você se relaciona, a quantidade de pelo que essa pessoa tem, a altura, o cheiro. Tudo isso tem influência. Com certeza, nós temos uma área no cérebro que chama, é uma região, né? Que é o SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. E ele introjeta aprendizados e microinformações que fazem com que a gente perceba essas experiências no mundo. Então, tanto uma experiência de uma valência emocional positiva, gostosa, tipo, tô grávida e vejo mulheres grávidas, quanto algo que me trouxe medo, perigo e sensações ruins, o cérebro ele fica mais hipervigilante para afastar você daqueles estímulos. Olha só que interessante. Por isso, então, que a gente tem aquela sensação que quando vai comprar um carro vermelho, vê um monte de carro vermelho aparecendo. Exatamente. Então, se acontece algo negativo ou ruim na vida, a gente vai estar mais perceptível aquilo ali também, como se fosse uma estratégia, de repente, Jenny, para evitar, para poder se proteger dessa maneira? Exato. O que é essa ansiedade, esse medo, né? Isso é um nome que a gente dá para as sensações que o nosso corpo tem. A gente chama, né, dentro do processo das neurociências e estudos da psique humana, de objeto fóbico, certo? A sensação visceral do medo, que a gente dá nome de medo, ela já está ali. Agora, o objeto, o copo, o microfone que eu vou sentir medo vai depender das experiências que eu tenho em relação àquilo. Só que o cérebro, ele não faz uma linha lógica. Então, às vezes, eu tive uma experiência com um copo, mas eu vou ficar com medo de uma janela, sei lá, porque são microtraços, são os traços mnemônicos que a gente chama, que geram uma sensação ali. Então, eu lembro que eu não gostava de homens de barba, eu não ficava com meninos mais velhos, por exemplo, porque eu tinha essas sensações, isso eu não percebia. Depois, com o tempo, eu fui percebendo. A gente sente uma culpa muito profunda por existir e você busca uma purificação disso. Isso me fez ir para uma religião na época. Então, hoje eu compreendo perfeitamente todo o meu processo, porque eu não fui uma criança que apanhei, como você falou ali no começo. Os meus pais, eles não me batiam, mas a minha mãe, a educação dela era na chantagem emocional da punição do pertencimento. Não gostei do que você fez, não falo com você. Não, eu me calo. Castigava ali dessa maneira. Dentro da chantagem emocional, isso se chama o punitivo silencioso, que é a mulherada aí, ó, mulherada, vocês parem com isso, viu? Vocês ficam lá silenciando. A gente, quando se magoa, ao invés de comunicar ou dizer eu não gostei, a gente se fecha. Só que os pais acham que estão fazendo isso educando, gente. A gente acha que é uma estratégia saudável para educar, né? E não sabe a consequência que vai ter isso lá no futuro, né? Hoje, assim, você atende, né? Trabalha mais de 5 anos dentro do consultório, mas você tem uma trajetória longa, né, como psicoterapeuta. Sim, eu fazia mentoria materna, eu trabalhei muitos anos isso. E é alto o número de pessoas que passaram por algum tipo de abuso? Mais de 80% das pessoas no meu consultório tiveram algum tipo de toque inapropriado. Seja nas partes íntimas, no seio, nas nádegas, um colo, mais de 80%. Porque quando a gente fala de abuso, e é até legal para quem está assistindo, de repente a pessoa está habituada que o abuso é só relacionado à penetração, por exemplo, né? E o abuso é muito mais do que isso para uma criança, né, Jennifer? Com certeza, porque o que acontece? É meio complexo de responder essas coisas com um pouquinho, eu falo bastante, tá? Quando nós nascemos, o nosso corpo, ele tem a predisposição para ter as emoções. O orgasmo, ele é uma emoção, ele é uma reação fisiológica, certo? Sim. Só que o corpo da criança e até a pré-adolescência, ali a puberdade, ele não tem hormônios sexuais, tanto que a gente vai ter a primeira menstruação e a primeira ejaculação lá na puberdade. Mas o corpo reage a esses estímulos. Mesmo não tendo hormônio, ele vai ter a reação. Vai. E pode ser prazerosa, porque nem todo abusador é violento. Olha só. Tem muitos... Eu, por exemplo, o meu abuso foi por um tio. Eu fui abusada por um tio e eu morava de favor na casa dele.
E ele dizia, eu estou fazendo isso porque o seu pai, você não tem um pai, é um carinho. Então, no começo, a criança ali novinha, ela fica confusa com o que está acontecendo, certo? Porque não começa com alguma coisa muito mais pesada, digamos assim. E isso acontece com várias crianças. Ou, às vezes, a criança está dormindo e o avô toca. O pai chega bêbado um dia e toca. Às vezes o pai nem sabe que é criança, tá tão cozido ali e Uhum. tocou. 10, 15 anos depois, a pessoa vê uma reportagem, vem lá a memória de que aquilo aconteceu, ela lembra, ali ela entra em sofrimento porque ela entende que é errado. Às vezes ela não sabe que é errado lá. Tá guardadinho Tá isso, ela guardadinho. ali. Ela só tá tendo o problema na vida acontecendo, alguma trava aqui, alguma dificuldade ali, mas até então não entende de onde que vem. Às vezes nem tem trava, Nem tem sabia? trava. Porque depende da forma como a criança interpretou aquela Aham. experiência, ela às vezes tem trava, tá? Às vezes sim, mas às vezes ela não tem trava, ela vai ter quando ela lembra da experiência. E para aquela pessoa, então, que tá assistindo, que de repente ela era habituada a sentar no colo do avô. Ela pode olhar para isso daqui e falar assim: ah, mas então será que o meu avô me abusou? Sentar no colo do avô por si só não é um abuso, obviamente, certo? Você tem que perceber as sensações que você tem. Você sente muito desconforto perto dessas pessoas? Você sente alguma coisa aí no teu corpo que te incomoda, uma vergonha muito gigantesca? Vem alguma coisa na tua cabeça que tu não quer, que tu se incomoda e que tu diz que tá tudo bem? Como é a tua experiência? Como é? Como o teu corpo reage mediante isso tudo? Uhum. Então, será que você lembra de uma passadinha por baixo da saia? Será que você lembra de alguém falando do seu corpo? Isso aí vai dar trabalho. Porque essas coisas, assim, essa aí vai dar trabalho, tem que cuidar. Às vezes a criança ela não gosta, ela sente vergonha disso. Entendi. Mas acaba sendo um tabu, né? Falar sobre. Da mesma forma que hoje a gente vê mais pessoas falando sobre sexo ou sobre sexualidade, mas ainda acaba sendo um tabu falar sobre abuso. Tem muitas pessoas que não externalizam nem a pau que passaram por algum tipo de dificuldade dessa. Eu me lembro, por exemplo, que eu tive muita dificuldade com pornografia. Até no meu primeiro casamento, por exemplo, os primeiros anos de casamento ali, eu tive muita dificuldade. E quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, comecei pelo coach primeiro, fui me desenvolvendo, caí dentro da TRI, eu fui entender que o que passou na minha infância, por exemplo, que era uma amiga da minha mãe, uma situação quando eu tinha 9, 10 anos, que aquilo não era normal. Talvez aquela criança lá, porque era menina, era homem, já andava com revistinha pornográfica na mão, talvez para aquela criança ela entendeu aquilo como normal. Só que depois da terapia, eu entendi, por exemplo, que eu fui molestado ali quando eu tinha 9, 10 anos por uma amiga da minha mãe. Só que existe uma separação da sociedade, né? Porque quando é mulher, nossa, vira um caos. Meu Deus, ela foi abusada, passou por aquilo. Mas quando eu olho para mim como um homem e eu entendi que eu passei por uma situação de abuso também, eu vejo que a sociedade olha diferente e não dá tanta importância. Você está corretíssimo. E os efeitos psicológicos no abuso de um rapaz, de um menino, são, na minha visão, até piores, porque a mulher ela tem permissão para falar que foi abusado, o homem não. A menina, quando ela fica mais velha, ela vai dizer, vai pedir ajuda, por mais que ela tenha vergonha, ainda é mais fácil para ela. O rapaz, ele vai pro lado do, mas como assim, tu não gostou? Como assim? Por que que é errado? Pô, devia ter ficado feliz, uma mulher mais gostosona, mais velha transou contigo, ou te tocou de uma maneira inapropriada. Mas é o que eu explico. Existe uma diferença de jogos sexuais na primeira infância, na adolescência, onde pares da mesma idade, com a mesma maturidade neurológica e do corpinho se tocar para se conhecer, Uhum. e uma mulher tocar o menino. É muito diferente a experiência, a maturidade, e isso gera, sim, sensações diferentes e estranhas. Não tem como a gente dizer assim, ó, quem passou por abuso vai sofrer com coisa X. Porque tem pessoas que vão para hipersexualização. Por exemplo, não, eu gosto de transar, mas depois tu vai ver que não, a pessoa encontrou naquilo ali a única fonte de prazer física. Tem pessoas que vão ter crise de ansiedade, tem pessoas que vão para um quadro depressivo, tem pessoas que vão virar. Tem insônia. Não tem como você saber qual é o sintoma que isso vai trazer. Só que o conflito entre posso, não posso falar, foi errado, foi certo, o que está acontecendo aqui? Não ter amparo, não ter a conversa, não ter a elaboração do que aconteceu, gera todos esses conflitos. E eu já tratei homens que foram abusados
e que abusaram depois e que se sentem péssimos, porque não é que, não no sentido de transar, mas de tocar, né? Tem um caso que eu atendi que mexeu muito comigo, de um menino, um jovem com crise absurda de pânico, e ele demorou muito para conseguir contar para mim. A gente fez uns 3 encontros até ele me contar o que tinha acontecido. Ele não queria falar. E a gente aqui no consultório, a gente entende quando a pessoa tá escondendo alguma coisa. Tu não sabe o que é, mas tu entende. Sabe que tem alguma coisinha ali, né? E quando ele me contou, eu nunca vou me esquecer, eu acho que eu fiquei uns 20 minutos com ele abraçado no meu colo, chorando, assim, sabe? Do medo e da culpa que ele sentia, porque quando ele foi tocar inapropriadamente numa criança, ele saiu. Só que aquele pequeno gesto ali gerou mais e mais e mais culpa nele ainda, sabe? Então, assim, é essencial que os pais tenham conversas abertas, que falem sobre a nudez com a criança, que tomem banho junto com a criança. Não faz mal, ela tem que descobrir a biologia do nosso corpo, que conversem sobre a sexualidade, que não façam tabu disso tudo. Porque a criança que apanha e que é castigada e ela é molestada, ela acha que o pai e a mãe vão bater nela. Aí ela se fecha e não vai ter confiança de ir lá falar o que está acontecendo. Quando é alguém da família, ela tem medo. É muito conflituoso. Por exemplo, é uma pessoa que é legal com aquela criança e ela se sente rejeitada pelos outros. Ele abusa ela não quer perder o carinho desse cara. Ela fica quieta. Ela fica quieta. Ou ela não quer, tem medo do que vai causar na família. Meu Deus, a mamãe não vai dar conta. Fica quieta. Ô, Jenny, mas de onde que vem essa necessidade? Eu não sei se eu posso colocar dessa maneira. Eu vou te perguntar como um espectador. Sim. De onde que vem essa necessidade da gente fazer algo com a própria pessoa que está do nosso lado, que a gente tem um vínculo afetivo? Porque quando o papel de abusador? Porque quando eu falo com as pessoas isso, que mais de 70% dos abusos vêm internos, eu falo, mas como? Meu Deus, é o avô, tadinho, é o tio, mas são os maiores casos. O pai, mãe. O que acontece? O que acontece? É uma doença, a pessoa é doente, ou não necessariamente? Que pergunta polêmica, Ney. Não, eu gosto de causa aqui. Eu falei, uma coisa que eu falo no Ney Talk, eu uso muito a alegoria de Platão, que a ideia é que aquelas pessoas dentro da caverna, elas ficam presas por falta de conhecimento. E eu tenho na minha missão de vida sempre fortalecer a identidade das pessoas e trazer autonomia. Só que eu não acredito que é possível isso sem conhecimento. Ou ficar na superficialidade. Então, por isso que os assuntos aqui são polêmicos, em alguns casos, e profundo. E eu tô com uma especialista aqui, que eu tô tendo uma aula hoje com ela. Tenho ela na pós, né? minha professora na pós, minha amiga, minha parceira, terapeuta, mentorada e mentor, tudo junto ao mesmo tempo aqui, e agora eu tô podendo aprender. O que acontece? Nós, por instinto, somos mamíferos, né? Nós temos um sistema nervoso, uma adaptação que acontece de maneira atemporal, ilógica e sem moral. Quando uma criança ela nasce, ela não sabe que ela não pode tocar nas partes íntimas dela, na vagina, no pênis, na rua. Ela não sabe que ela não pode tocar no ânus de alguém, ela não sabe que ela não pode beijar na boca de alguém. Ela não sabe, ela não nasce sabendo. Ela nasce com o maior órgão do corpo, que é a pele, buscando uma sensação prazerosa, né, de toque, precisa disso. E ela vai desenvolvendo esse aprendizado ao longo da vida, com os seus cuidadores. Não tem como a gente dizer de que forma isso acontece com uma questão de causalidade. Porque nós somos uma construção biopsicossocial. Então não é assim, ó. Se eu for picado por um mosquito da dengue que está com vírus, eu vou ter dengue. Não é exatamente assim. Só que os pontos que fazem com que pessoas próximas façam isso são supressões emocionais ao longo da vida, no sentido de eu me sentir injustiçado, pressionado, desrespeitado, e eu quero ter essa sensação de poder, e eu vou fazer isso com quem é mais fraco. A busca pelo prazer por si só, né? Eu quero sentir um prazer, e é um jeito fácil de sentir isso, tá? A sensação de impotência, de eu sou um merda, eu não presto pra nada, então, assim, nem ligo pro que eu tô fazendo, né? A bebida, a droga, isso ajuda muito, que também já é um sintoma, né? A bebida e a droga já é um sintoma ali do sofrimento, a pessoa que ela precisa estar nessa anestesia toda a vida, né? E eu vejo assim dessa forma. E sim, pra mim são pessoas que estão num transtorno, elas estão transtornadas, elas não são
doentes que não podem nunca mais melhorar, sabe? Uhum. Mas elas estão transtornadas, tá? Mas existem casos e casos. É como eu digo, um menino, uma criança ou até uma menina que ela... eu vou abrir aqui o verbo. Por eu ter passado por abuso, no início da minha puberdade, eu fiquei com meninas. Logo em seguida. Porque eu Uhum. fiquei confusa. Eu nem sabia o que que era isso, nem tinha noção disso. Eu beijei menina, beijei menino. A gente fica confuso, porque você está construindo a tua orientação sexual naquele período. Jennifer está dizendo que todo mundo que tem uma orientação sexual homoafetiva passou por abuso? Óbvio que não, tá? Estou falando que pode, eventualmente, trazer uma correlação nesse sentido. Entende? Entendi. Vou fazer um adendo aqui, então, sobre a questão da ideologia de gênero, então. Porque se você tá falando para mim que você passou por uma situação de dificuldade ali, passou por abuso, isso te trouxe confusão. E se eu tiver uma criança, por exemplo, que dentro do ambiente familiar dela, ela vai ter confusão entre os pais, ela também pode ser confundida com a própria opção sexual dela. Pode. Como Imagina. que você, agora vem a pergunta Tá, bomba, tá. como que você, sendo uma especialista, principalmente no neurodesenvolvimento infantil, vê essa questão de ideologia de gênero? Ótima, maravilhosa pergunta e muito importante. Eu não misturo a ideologia de gênero com a orientação sexual, tá? São coisas diferentes. E a gente não pode usar a palavra opção sexual, porque é como se não fosse uma escolha consciente. Tipo, eu posso mudar a hora que eu quero, tá? Então, a nossa construção, a nossa orientação sexual, ela é biopsicossocial? Sim. E é uma coisa óbvia, senão gêmeos idênticos teriam a mesma orientação sexual. Isso eu não estou falando para desrespeitar ninguém, estou explicando que biologicamente a nossa orientação sexual é construída, tá? Senão todos gêmeos idênticos teriam a mesma orientação sexual, porque eles têm o mesmo DNA. Então, é assim que acontece. Quanto à ideologia de gênero, é uma merda inútil que não presta para nada e só está estragando a vida das crianças e adolescentes e pais. Você nasce com uma biologia, fisiologia masculina ou feminina. Ponto final. Você não pode achar que um pensamento, eu decido ser uma menina, tem o poder de mudar a sua fisiologia, porque há 500 anos atrás, sem hormônio, você não virava porcaria de outro sexo. Então, ideologia de gênero é uma merda, eu abomino isso não existe, tá? E só constrói mais sofrimento para crianças e adolescentes que estão em busca de pertencimento. E essas crianças e adolescentes não têm um cérebro moralmente pronto. Então, vamos imaginar que eu tive 10 primas e eu sou um menino, e elas me trataram com muito amor e carinho. Meu papai sentava lenha em mim e só me batia e era muito mal para mim. Por que é que eu vou querer ficar perto de outros rapazes? Então, como que eu vou ter interesses de meninos? Não vou. Não vou me socializar, não vou gostar, porque o meu Sara pode estar hipervigilante para qualquer experiência que venha de algo parecido com comportamentos masculinos. Eu não estou falando que é sempre assim, mas que pode acontecer. E existem os estereótipos de gênero, que são os comportamentos esperados socialmente. E isso é real, mas não é só isso que molda. E para finalizar, existem sim diferenças biológicas quanto à audição, quanto ao olfato, quanto à predisposição para disputa de poder, a agressividade, são comportamentos que são genéticos das diferenças de gênero, inclusive com a puberdade. Para finalizar, mais uma vez, que é mais uma outra coisa importante. Se não existe hormônio sexual antes da puberdade, como eu posso dizer que eu defini a minha orientação sexual com 4 anos de idade ou a minha identidade de gênero com 4 anos de idade? Não faz sentido. É só parar para pensar numa linha de raciocínio. Voltem para a realidade. A madeira é madeira, o sol é sol. A mente, ela pode pensar o que ela quiser, mas isso não transforma a realidade. Se eu olhar para esse copo de água e dizer assim, mate a minha sede, eu vou ficar aqui pro resto da vida, eu vou morrer seca, mas a minha mente não vai matar a minha vontade. Por que cargas d'água eu acho que o meu pensamento vai mudar meu corpo? Faz o mínimo sentido, na verdade, Não. né? E para você que caiu de paraquedas aqui, tá olhando isso falando, meu Deus, como que ela pode falar isso? Nós estamos falando com uma profissional que é psicoterapeuta, neurocientista e há mais de 10 anos estuda neurodesenvolvimento infantil. Então, não é algo que foi ali, você pegou um livro
E do livro ali você tirou uma tese, uma linha de raciocínio. Tem muita experiência prática nisso daí, né? E dentro do consultório você falou algo muito legal e me fez lembrar de uma cliente que eu atendi, que ela é homossexual. E na terapia dela, Jenny, veio muito problema relacionado ao pai. E não é uma linha de causa e efeito, não é Não. sobre isso. Mas na infância dela, ela via muitas traições do pai com a mãe, via muito sofrimento da mãe. E ela, desde pequenininha, se falava: Meu, se for pra me ter um homem, pra me sofrer desse jeito, eu não quero. Mas eu fico pensando, imagina uma criança olhando pra isso, né, e já introjetando aquela experiência dentro dela, né? Você sabe que a emoção, que é essa sensação que o nosso corpo tem, nasce conosco. E a potência, a intensidade com que ela vem numa criança é a mesma de um adulto, cara. Então imagina o quanto que é difícil para uma criança manejar essas sensações. Eu tratei também uma adolescente que ela falou para mim, eu quero ter filho, mas eu não quero ter um filho com um pai, com um homem. Eu quero ser mãe solo. Gente, tudo que vocês constroem hoje no século XXI só é possível por causa da tecnologia. Então, é só você pensar, existia a possibilidade de há 500 anos atrás uma mulher engravidar com fertilização in vitro? Não. Então, não é da natureza, não faz parte da natureza. Graças damos, né, por termos tanta tecnologia boa hoje. Mas o que a gente vai fazer com essa tecnologia depende dos nossos conflitos emocionais. Eu vi que você, quando você falou da parte do abuso, você falou com uma segurança muito forte. E dá pra ver que isso é algo que tá resolvido aí com você. Então, para aquela pessoa que de repente ela tá assistindo e se identificou, passou por isso, e talvez ela olhe e fala: Meu, vou guardar esse segredo aqui, não vou falar pra ninguém, vou morrer com isso daqui no túmulo. Porque talvez ela ache que nunca vai superar aquilo. É superável, Jennifer? Com certeza absoluta. Para você que passou por um abuso ou que tem dúvidas se tem algo aí por trás que você está tentando evitar, não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Você era uma criança. Você não sabia o que estava acontecendo. Mesmo que você tenha sentido prazer, mesmo que você tenha ido várias vezes na casa dessa pessoa para buscar proximidade emocional, você era imaturo demais para dar conta disso. É possível ter uma vida livre das sequelas de uma experiência tão ruim. Você tem direito de ter autonomia, liberdade emocional e ser muito feliz e falar sobre essas experiências dessa maneira que eu falo hoje, sem que o meu corpo tenha qualquer vestígio ou sensação negativa em relação ao que eu passei, porque você não merece ficar preso no seu passado. Na próxima, vamos falar com o pessoal aqui, nossos parceiros da Evermark Video, fazer um auditório aqui, ó. Porque estamos tendo uma aula aqui hoje, né? Galera, aqui vocês não têm ideia de como que é estar aqui, podendo estar na frente da Jennifer, conversando com ela. E ela tem uma humildade absurda. Estou muito feliz, mais uma vez, de externalizar isso, de você estar aqui. Para mim é uma Vou chorar realização aqui, ó. de você estar aqui, tá? Jennifer, e de onde que veio o insight de mentorias maternas? O que que é mentoria materna? É uma orientação sobre o neurodesenvolvimento infantil. Em cada etapa da vida, a criança ela tem uma necessidade de... Ela tem estratégias para atender essa necessidade de proximidade emocional. Então, quando eu tive meu primeiro filho, Miguel, ele fez 11 anos, eu ainda não tinha tanto conhecimento, né? Eu tinha começado a estudar, mas não entendia tão bem. E eu lembro que me ensinaram que eu tinha que amamentar o meu filho de 3 em 3 horas, porque senão ele ia ficar viciado, dependente, que eu tinha que colocar ele para dormir sozinho no berço, porque senão ele ia gerar dependência de mim. E eu lembro nitidamente de eu passar 15 minutos com meu filho berrando no colo de um lado para o outro da casa para dar as 3 horas da amamentação. Essa rigidez, inclusive o medo da flexibilidade, também é um dos vestígios de tudo que eu passei, que eu tinha passado na época. Então, hoje eu vejo a diferença de como o meu filho Miguel reage à minha proximidade emocional e do Joaquim. Porque eu desenvolvi um apego seguro com o Joaquim que eu não consegui desenvolver com o Miguel. Que o Miguel foi o seu primeiro Foi filho, o que é meu o de primeiro 11 filho. anos, né? Então, por muito tempo, assim, até hoje, eu converso com o Miguel, conto pra ele, explico pra ele. E ao estudar isso tudo e ver o sofrimento de mães, de crianças, que eu percebia que as mães não sabiam o que fazer, e eu via que aquele bebê só queria que a mãe estivesse ali conectada com ele, me gerou um desejo gigantesco de poder ajudar. Porque eu tenho essa necessidade da contribuição, né? De ver a diferença. É muito satisfatório você ver uma criança que tem crise de ansiedade com 10 anos superar isso, cara. Entende? Então, ver a felicidade, ver aquela mãe que está desesperada, que não sabe o que fazer, que já passou por um monte de médico, de psicólogo, de pediatra, que manda ela que não pode fazer isso, vai gerar trauma, vai gerar dependência.
E a gente enxergar que até hoje filhote de elefante, de camelo, todos os mamíferos dormem em bando junto, que o filhote de macaquinho fica pendurado na teta da mãe ali e que a gente desenvolveu o paninho, o cheirinho, a chupeta, a mamadeira. Hoje tem até almofada que coloca a mamadeira e a mãe não precisa nem segurar a mamadeira para a criança. Veja, nós estamos numa sociedade extremamente presa nas necessidades físicas que esquecem as necessidades emocionais. O braço foi feito perfeitamente para segurar um bebê no colo, por quê? Se você acredita em Deus, foi Deus que te criou. Se você não acredita, foi a natureza, mas o fato é que é assim. Nós somos criados para pertencer, para cuidar, para proteger. E tem muitas mães que entram em extremo conflito, né? Nós tivemos um episódio, eu não lembro, Vitor, você lembra o nome daquele episódio que veio a Rafaela com aquela mãe daquele menino de 5 anos? Jaqueline, ó, assista o episódio da Jaqueline, que é muito legal. A Jaqueline, ela tem uma criança que ela nasceu com um probleminha no coração desde pequenininho, e ela tem diabetes, uma criança de 5 anos. E uma das coisas que ela falou, por isso que eu trouxe esse assunto, quanta culpa ela sentia pelo fato do filho dela estar doente. Ela tinha uma condição do filho estar doente, e era uma doença física mesmo no coração ali, depois pegou diabetes. Mas eu fico imaginando as mães olhando para esse episódio, por exemplo, ver você fazendo essa narrativa, construindo essa história, quanta culpa não sente, de repente, por não conseguir entender a ansiedade de um filho. E não é porque ela é mamãe, mãe, só falta conhecimento, porque o mundo tá superficial, Jennifer. Hoje é muito mais fácil dar uma Ritalina, você dar um remédio, você levar a criança em 5 profissionais diferentes, e às vezes a mãe faz isso por falta de conhecimento. Exato. E o que você tem feito? Eu vi que você é uma pessoa que tem uma missão, né, para levar para o mundo, tem uma voz que vai chegar em muitas mães ainda, em muitas famílias e muitas crianças. Como que você tem contribuído para trazer esse conhecimento para as pessoas? Como que as pessoas podem te achar, por exemplo, e entender esse conteúdo teu? Eu trago conteúdo nas minhas redes sociais, no Instagram, @Jennifer Muller, Muller, psicoterapeuta. Tenho cursos gravados e faço orientação parental online também. E, eventualmente, a depender do caso, eu consigo fazer alguns tratamentos também online. Mas eu vou receber uma família que vai vir do Espírito Santo para fazer o tratamento comigo. Olha só. Lá em Itajaí, então, no meu consultório. Eu já atendi famílias de outras cidades, de outros estados, porque eu sei que a gente, como pai e mãe, vai o inferno caçar o nosso filho, né? Caçar a solução. Mas, como você disse, o fato das pessoas terem pressa para resolver problemas imediatos que vão gerar problemas no futuro e que as pessoas não vão fazer uma correlação, tem machucado essas mães. Mas eu vou partir sempre do princípio que um autoconhecimento, se eu tenho autonomia, se eu tenho liberdade emocional, pode ser o Papa que vai me dizer uma coisa que eu não vou me abalar, porque eu sei o que eu estou vivendo. Mas essa sensação eu só construo em mim ao passar por um processo profundo de terapia, porque a gente não forçava um bebezinho a mamar. Você já viu um recém-nascido mamar mais do que ele quer? Dormir porque você obrigou? Não. Isso não acontece. Então, quando eu me conecto, quando eu aumento a minha interocepção, a minha percepção de quem eu sou como mãe, mesmo que o meu pediatra diga, isso aqui tem que acontecer, você vai refletir se ele está colocando o viés pessoal dele ou conhecimento sobre o neurodesenvolvimento. Porque, na minha visão, como profissional, eu me impossibilito de colocar o meu viés pessoal sobre os meus clientes. Eu vou olhar para aquela família, entender a necessidade dela e ensinar a ela sobre o neurodesenvolvimento. A estratégia que eu vou ajudar ela a montar vai ser baseada naquilo, porque eu não sou dona da verdade de como as coisas têm que acontecer. Porque se você coloca o seu viés, você vai poluir aquela experiência daquela pessoa, né, daquela família, né, Jennifer? Exatamente. E para quem entrar nas tuas redes sociais, vai ver que você fala muito sobre um tal de papito. que é essa questão do papito que você traz nas suas redes? Tem 10 anos que eu falo com mães sobre mentoria materna, sobre neurodesenvolvimento infantil. E eu sou casada há 10 anos também com o Maniche. E uma das coisas que me fez querer contribuir, né, nas redes sociais sobre isso era o quanto que o meu marido tinha dificuldade de entender que eu não precisava bater e tudo mais, né? Ele nunca bateu porque, né, ele tem amor à nossa vida. Mas eu via que ele tinha dificuldade de compreender isso. Ao longo dos anos, quando a gente vai ficando mais segura, mais consciente, você tem certeza absoluta daquilo que tu veio para fazer
e que você aprende que você vai precisar ouvir muitas, muitas críticas das pessoas que ainda não estão maduras para ouvir isso, eu me senti impelida a falar para homens. Por quê? Como você trouxe lá atrás para mim, não existe um olhar saudável para o homem hoje por causa da benção inútil do feminismo. Entende? Então, o homem, ele é visto... Se o cara, ele é macho, ele é uma masculinidade tóxica e heterotop. Se ele é fresco demais, ele é fresco demais. Vocês não têm mais jeito de ser, tá? Tudo que vocês fazem é errado, entende? E eu tenho 2 filhos homens e eu não quero esse mundo para os meus meninos. Eu não quero, entende? Então, os meninos precisam se sentir fortes, corajosos, porque há 500 anos atrás eram eles que iam lá para salvar as nossas famílias na guerra. Parem com essa merda que o homem tem uma força diferente da nossa. Vai tomar bomba que tu vai ficar forte também. Vocês não podem pegar uma pessoa que é uma campeã mundial de levantamento de peso e comparar com metade da população, cara. Sabe? Não vai fazer sentido, faz sentido, né? Então, essa necessidade de ver o homem, de defender o menino, de defender essa masculinidade saudável, que vai olhar para as emoções, mas que vai ser forte ao mesmo tempo, foi o que me impeliu a falar com os papitos que eu quero ensiná-los a serem paizões da porra, que conquistam a admiração dos filhos e a periquita de ouro da mulher. Porque se a mão não for da porra, a mulher não quer, né? Porque a mulher tem que admirar, não tem? Tem, ela vai admirar. E vocês são muito admiráveis, só que tá tudo confuso. A mulher, ela não sabe ser mulher. E olha só, não é que tem um jeito padrão de ser mulher. Às vezes vai ser a mulher que vai trabalhar, vai ter renda e o homem vai ter menos. Eu não tô falando de estereótipo de gênero. Eu estou falando de você saber quem você é, cara, para poder conversar sobre isso. Se você não sabe quem você é, como é que você vai olhar pro seu marido e dizer, amor, eu gosto de cheiro no pescoço. Amor, eu gosto de cafuné. Ah, sim. Amor, eu fico tão feliz quando você me dá uma rosa no Dia dos Namorados. Se você não sabe quem você é, você só tá ouvindo todo mundo e tentando ser um padrãozinho. Então esses são os papitos. E sabe que você falou uma coisa? E eu vou pegar um gancho também, que é um tema dessa palestra de hoje, que é além do diagnóstico, né? Eu, como homem, eu me coloco nessa questão dos papitos aí que você coloca, porque muitas vezes a gente é o fortão, tem que ir pra vida, mas eu fui aquele homem, por exemplo, que cresceu desde pequeno, que eu ouvia falar, né? Criança, homem não chora, homem tem que se ferrar mesmo, homem não cria, e isso vai te criando uma rigidez pra vida, uma inflexibilidade para a vida que tu não tem ideia de onde vai atrapalhar. E qual que é o problema que eu vejo assim, que aconteceu com a minha história, e aí você me ajudou muito, principalmente voltada para a comunicação não violenta. Nós entramos num momento de mundo, nós já estávamos em um momento de mundo, onde tudo existe um diagnóstico. Tudo. E hoje eu olho para minha história, baseado no que eu passei, que eu era muito reativo. Extremamente fechado, extremamente rígido. E que trazendo para a sociedade hoje, tinha muitas características de narcisismo. E eu tinha minha ex-esposa, ela só faltava pintar narcisista. Mas tinha algo dentro do meu coração que falava, eu não sou isso daí. Entende? Mas eu sei que eu sofro. Porque o homem, e para você que é homem, ou a mulher que tem um homem do lado, o homem não vai falar que sofre. Então, quando tu vê teu marido quietinho no canto lá, não é porque ele não gosta de você, ele tá te traindo, não. Ele tá puto por dentro, porque ele não consegue lidar com aquilo dali, né, Jennifer? Exato. E é muito legal tu trazer essa fala para homem, porque quando o homem consegue se libertar dessa rigidez, quando o homem consegue se libertar desse sofrimento, a vida parece que faz assim, ó, tudo flui. A mulher, o relacionamento com a mulher flui, o relacionamento com os filhos flui. Como você volta a ser você mesmo. Você volta a ser você mesmo. E como que você vê a sociedade por esse caminho hoje, assim, ainda onde o feminismo é muito em alta, machismo, tudo que você fala é machista. Como terapeuta, como é que você olha para esse cenário? A nossa única meio de comunicação quando a gente nasce é o choro. Se você não chorar, você vai morrer de fome, de frio, de tudo na vida, certo? A natureza já tirou da gente até alguns dentes cisos, mas não tirou os nossos canais lacrimais. Então pare com esta porra de achar que chorar é uma coisa errada, porque você nasceu com essa força da natureza. As nossas lágrimas, elas têm uma composição química diferente quando elas são emocionais, justamente para trazer a homeostase. Então, o homem não chorar é um aprendizado social, sem dúvidas, a não permissão para o choro. Porém, chorar demais para tudo o tempo todo também é sinal de uma supressão emocional, tá? E eu vejo, infelizmente, algumas pessoas... Eu admiro, tem muitos profissionais que eu admiro, mas tem pontos ali que, por falta do conhecimento do neurodesenvolvimento,
que foi por isso que eu não acompanhei a linha da psicanálise, trazem isso, que o homem ele tem que ficar fechado, que a mulher não tem que querer conversar com o homem, que ela não tem que querer ter empatia do homem, que ela não tem que conversar. E isso só retroalimenta essa implosão do homem, certo? Mas é que nem um pum, se tu não soltar, vai pra algum lugar, cara. Se tu fica ali suprimindo tudo, tá explodindo por dentro, alguma merda tu vai fazer. Porque tu vai ter que ter uma estratégia para lidar com isso. Então, eu não teve até hoje um homem na minha poltrona que não tenha chorado, cara. Não teve, É um entende? ser humano, É né, um ser pô? humano, é da natureza humana. Então, veja, não tem problema você chorar. Qual o significado que você dá pro choro? Ele é só uma reação fisiológica, entende? Mas eu vou usar uma outra comparação. O homem, ele vai na frente do espelho, rebola e fala, acha o meninão dele a coisa mais linda do mundo. A menina se tampa e tem vergonha. Partes íntimas, igual a gente nasce sem vergonha disso. Como que você aprendeu a achar que chorar é errado, certo? Então, não faz sentido. Partindo desse princípio, a gente também não pode achar que adianta fazer esses encontros no meio da natureza de um monte de macho gritando que vai resolver, porque também não é isso. Tu tem que compreender por que tu tá assim para tu poder fazer uma reeducação. Você não é macaco. Você tem a fala para resolver os teus conflitos, entende? Você não é um macaco, cara. É por isso que a gente tem o poder da fala, né? Gente, o que vocês estão vendo da Jennifer aqui não é 10% da mulher incrível que ela é. É muito engraçado conviver com a Jennifer. E você tá fazendo um livro, né? Vou trazer um pouco aqui o foco agora para outros produtos teu. Você também tá fazendo um livro com coautoria. Você quer falar um pouquinho desse livro? Posso falar. O livro lança semana que vem ou na outra, então até dia 30 de setembro com certeza estará à disposição. O nome do livro é Relações Socioemocionais sob uma Perspectiva Pedagógica. A minha parte do livro são 8 capítulos, onde eu vou ensinar tudo que um professor, um profissional da saúde ou até um pai precisa saber sobre neurodesenvolvimento infantil. Para você que acha que é um livro que não tem nada a ver com educação, não. Eu compilei ao máximo e traduzi numa linguagem fácil, de fácil acesso, para que vocês possam entender sobre neurodesenvolvimento infantil, o que tem que fazer, como é que não faz. Tem comunicação não violenta, tem os ritmos biológicos, tudo que você precisa saber sobre a criança ali. E assim, gente, para pensar. Como que você se transforma num adulto tendo sido uma criança antes? Você vai ler sobre você mesmo. Então esse livro é para todo mundo, não é só para quem é professor. Muito bom. E lança quando, Jenny? Até dia 30 de setembro, com certeza está disponível. 30 de A setembro. gente está finalizando o boneco dele, semana que vem agora vai ficar pronto, e daí a gente vai fazer a impressão. Então até 30 de setembro tá... Então, se você está assistindo esse vídeo até 30 de setembro, não vai ter nenhum link aqui embaixo. Depois do dia 30, a gente consegue até colocar um link aqui, né, Jennifer? Para as pessoas terem acesso também. E tem algo que você vem falando muito, que eu acho muito interessante, a forma que você traz, que é você fala do meu eu sem máscaras. O que significa esse meu eu sem máscaras? É uma analogia para uma imagem que eu vi há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento pessoal, das camadas de cebola que você já deve ter escutado falar, daquela foto do cara com uma máscara rindo e tira a máscara, o cara tá triste. E eu não entendia o que queria dizer isso. E eu penso que muitos de vocês também não fazem a mesma ideia do que significa isso quando você vê ali na superficialidade, né? Então, veja, você... Até fiz um meme essa semana, né? Eu falei que você é um egoísta, egocêntrico, invejoso, que quer ganhar todo o tempo. Mas isso é pecado, é feio falar. Então eu disse que você busca a sobrevivência procurando um equilíbrio enquanto você se adapta o tempo todo, né? Porque a gente dá significado para as coisas. O eu sem máscaras é eu olhar para mim mesmo, para mim mesma e entender que eu não sou uma santa e que se eu tô nesse papel eu tô usando uma máscara porque ninguém é perfeito. Se eu sou uma pessoa muito filha da puta, mas eu não tenho um transtorno neurológico para isso, eu estou em sofrimento. E depois que eu tiro essas duas máscaras, eu sou o eu sem máscaras. A hora que eu preciso ser boa, eu sou. A hora que eu preciso botar limite, eu também dou. Isso é a criança que nasceu capaz de gerenciar a si mesma. Faz sentido? Profundo, né? Uhum. E faz tempo que você está trabalhando já nessa teoria? Olha, desta forma, desse jeito de falar, não. Meu pai faleceu ano passado. Uhum. E mexeu demais comigo. E ele foi, assim, o amor da minha vida. Meu pai é o cara mais fodástico do mundo, assim. Só que ele era cheio de jeitos estranhos. Meu pai tinha toque, quase um pezinho na esquizofrenia, mas ele me amou. E é isso que uma criança precisa, de muito amor. Depois que ele se foi, eu passei por um momento muito pesado da minha vida, né? Porque
saber das coisas não me muda como mamífera, como tendo reações emocionais. E ali eu pensei que não valia a pena viver uma vida sem sentido, sabe? Sem ser eu mesma 100%. E eu passei pelo meu processo da terapia, tenho até gravado lá com o meu querido Fábio, e foi muito libertador. E depois disso, eu decidi na minha vida que se eu morresse hoje, agora, tiver um infarto no meio desse episódio, eu quero estar orgulhosa de quem eu sou. Então, eu sou o meu eu sem máscaras. Eu criei esse jeito de explicar para que as pessoas possam se encontrar dessa forma. Uhum. Porque é muito libertador. É muito transformador ser você. Porque você não vai se perder, você não vai virar uma pessoa má. A natureza não é má. A natureza é justa e busca pelo equilíbrio. Ô, Jennifer, e como que você faz, por exemplo, com a necessidade que a gente tem de se adaptar nos lugares? Qual que é a intencionalidade que está por trás? Porque a adaptação ela vai acontecer, certo? Sim, não entendi a pergunta. Por que que nós nos Não, adaptamos? como que a gente faz daí nesse sentido? Eu entendi o seu sem máscara, Sim, mas, por exemplo, você precisa estar num ambiente corporativo. Você sim. vai se moldar aquele ambiente. O fato de você se moldar aquele ambiente não te faz perder quem você é, mas seria colocar uma intencionalidade por cima Com disso? certeza, é a intencionalidade. Então, veja, por que que você está nesse trabalho? De que forma? Por que que você está ali? É só por dinheiro? Quais são os teus valores? Por que que você está se moldando a um ambiente que te gera tanto sofrimento? É autoconsciência. Tudo vai partir da Faz sentido. autoconsciência. Quando você sabe quem você é, você não estará em lugares onde você não se sente confortável para ser você. Faz sentido. Entende? Agora, por exemplo, eu não vou chegar num velório e xingar todo mundo porque eu tô irritado. Porque isso é falta de educação, isso não é o eu sem máscaras. O eu sem máscaras sabe a hora de entrar e a hora de sair. Ele não deixa o ambiente influenciar ele. E ele se coloca, passa à frente do ambiente, por exemplo. Eu acho que é uma troca o tempo todo. Eu vou sim, Uhum. por exemplo, a gente tá aqui conversando. Se eu vejo que em algum momento algo que eu falei pode ter te gerado algum desconforto, eu vou checar contigo para poder trazer essa homeostase de novo. É a autorresponsabilidade. Aham. Então, se eu estou num lugar que precisa que eu seja dessa forma e eu quero estar ali por algum propósito, eu vou me colocar naquela necessidade. Agora, se eu estou ali, isso está violando demais minhas necessidades, os meus valores, os meus princípios, a minha hierarquia de valores. Vou te dar um exemplo. Você sabe que eu trabalho com a comunicação não violenta, então a gente fala em necessidades e estratégias, certo? Vamos imaginar que a Jennifer tenha a necessidade de sentir prazer e tenha a necessidade de intimidade. Para a necessidade de prazer, a Jennifer usa a estratégia sexo. Para a necessidade de intimidade, a Jennifer usa a estratégia monogamia. Fez sentido? Perfeito. Se eu coloco a necessidade de prazer acima da minha necessidade de intimidade, eu posso eventualmente ter uma relação com uma terceira pessoa e abrir mão da minha intimidade, privacidade. Se eu não coloco a minha necessidade de prazer acima e mantenho a minha necessidade de intimidade e privacidade acima, mesmo que seja prazeroso participar de uma suruba para o meu corpo, eu não vou fazer isso porque para mim não vale a pena. Ter consciência da sua hierarquia de valores te traz autonomia e liberdade emocional. Mas para isso tu tem que ter a percepção do teu corpo. Porque ele vai te... Como é que tu sabe a hora de fazer xixi, Ney? Porque você sente pelo corpo, dá vontade. Não tem intensidade de Sim. vontade? Vai segurando um pouquinho. Opa, agora não dá mais. Exato. Nós nascemos com a competência de ter essa autopercepção em relação às emoções e aos nossos limites. Só que a gente perde isso com a educação. Você entrou num tema legal ali, que você... Profundo esse seu sem máscaras, hein? Legal. Profundo. E por que que as pessoas traem? Você usou um exemplo agora de monogamia, necessidade. O que que leva uma pessoa a atrair a outra? Não saber quem ela é. Não saber quem ela é. Todo mundo vai ter tesão, vai ter atração sexual, isso não é errado, não é feio, não é pecado, mesmo que você seja casado. Você vai olhar para uma pessoa, vai achá-la bonita, vai desejar, enfim. Mas você tem que se perguntar, por que é que eu decidi falar para alguém que eu não vou trair? Estou traindo. Eu fiz um post hoje. Quando você mente para mim, você não mente para mim. Corta porque não é isso. Eu fiz um post hoje que eu expliquei. Quando você mente para mim, não é para mim que você está mentindo. É para você mesmo, certo? Então veja, o que necessidade minha eu estou buscando numa relação extraconjugal? É prazer sexual? É ouvir? Eu quero ser escutado? Eu não quero ser julgado? Eu quero sair um pouco da pressão que é da família? Eu quero só ter a sensação de que eu ainda sou capaz de conquistar alguém? Eu encontrei a necessidade de admiração sendo atendida somente no prazer sexual? Para a mulher acontece muito isso? Porque não é sobre sexo. Na maioria das vezes, não é sobre sexo.
E nesse contexto, por exemplo, entra quando as pessoas falam, ah, ele trai porque ele é mau caráter. Tem a ver com caráter, a questão da traição? Depende do caso. Depende do caso. Depende do caso. Tem pessoas que são mentirosos, patológicos, Uhum. narcisistas. Tem pessoas que são ruins mesmo, entende? Não é a maioria. Na minha visão, a maioria só tá sofrendo muito e não sabe botar em ordem as coisas. Na minha visão, é Entendi. isso. E você já passou por alguma situação de traição? Sim, eu fui casada no meu primeiro casamento. Eu fui traída no namoro, no noivado e no casamento. E hoje eu entendo que não era sobre mim, né? Até depois que a gente separou, ele teve outros relacionamentos, ele falou assim pra mim, eu entendi. Eu entendi que não vale a pena. Não faz o menor sentido ficar traindo. Porque ele mesmo não sabia por que ele traía, né? Hoje, eu me olho e penso, como fui boba de permitir tantas vezes essa traição? Porque eu não me conhecia. Se hoje eu estou num relacionamento onde nós dois temos um acordo de não traição, eu não aceitaria. Mas eu ajudo várias mulheres, dependendo do contexto do relacionamento delas, a superarem a traição. E é possível superar, Jennifer? Sim, É, com porque certeza. parece ser algo tão desafiador assim, né? Por isso que tem que ver o contexto. Tem que ver o contexto, né? Então, eu lidei com uma família linda, a coisa mais linda. Eles começaram a namorar novinhos, vinham daquela mãe manipuladora, o pai que só batia no menino, os dois construíram uma vida, trabalharam desde novinho, casaram, 15 anos casados, tinham tido um nenenzinho deles. Ela tava tendo crise de ansiedade. Sabe quando a rotina ela te engole, tu entra na sobrevivência? Ele acabou indo num evento em outra cidade, bebeu demais, nunca bebia, nunca tinha feito nada na vida. Passou mal, perdeu a consciência ali, total do negócio, estava passando mal e ficou com uma pessoa. Na hora que ele tomou consciência ali, segundos depois, ele pegou um avião, voltou, chamou ela, sentou e falou, eu preciso te contar uma coisa. Desesperado, verdadeiro, honesto. Você acha que esse cara é mau caráter? Não, de forma alguma. Você acha que não vale a pena por essa história os dois buscarem um acompanhamento para superar isso? Por que aconteceu isso? Qual foi a parte da mulher que também foi indo desequilíbrio? Certo? Porque tem os dois Tem lados, os dois lados ali, né? Exato. Então, é lindo, foi uma restauração muito bonita. Incrível, né? E é uma das histórias. Tem dezenas de famílias que a gente já trabalhou. E só quem que perde depende é a do pessoa contexto. que trai, né, Jennifer? Normalmente, assim, mas a pessoa traída tem a parte emocional, dói. Eu entendo que dói, mas eu acho que a pessoa que trai, ela tem muito mais a perder quando ela toma consciência. Talvez, enquanto ela não toma consciência, ela não entende o sofrimento que ela tá. Mas quando ela toma consciência que é ela que perdeu, cara, de repente ela trai, perde o amor da vida dela, perde a mãe dos filhos. Isso é muito doloroso você ter essa consciência depois. Eu acredito que em algum momento cai a ficha. Eu acho que ela sempre esteve ali de uma maneira muito implícita, né? Uhum. Porque a própria traição é uma gambiarra para evitar o sofrimento e retroalimentar a culpa. Eu me sinto um merda, por isso eu fico fazendo coisas para não me sentir um merda, então eu vou lá e faço uma coisa para voltar a me sentir um merda. O famoso precisar sempre ter mais do mesmo. Exato. Legal. Jennifer, qual foi o maior desafio de superação que você teve até hoje na tua vida? Assim, aquele que você, quando olha pra tua história, fala, cara, eu passei por isso daqui. Cara, vieram alguns momentos assim na minha cabeça, mas eu acho que quando meu pai faleceu foi um momento muito difícil pra mim, porque eu não esperava aquilo, foi muito do nada, e eu entrei num buraco muito profundo assim de sofrimento, sabe? Então, quando eu consegui entender por que eu tava sofrendo de verdade, foi uma grande virada de chave assim na minha vida. Foi muito, 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 muito transformador, assim. Foi uma superação, assim, bem grande pra mim. Você colocou aqui quando você mandou o material pra nós, eu até grifei de azul de toda a página, no azul bem grandão que você colocou em caixa alta. Quebrei meu primeiro osso. Que é isso? Quebrou meu primeiro osso. Sabe aquelas listinhas de cheque do que você já fez na vida? Uhum. Sempre que eu preenchia essas fichinhas, eu dizia, cara, eu nunca vou poder dizer que eu quebrei um osso. Nem escrevi um livro, eu já viajei para a Europa, eu já quase fui presa, várias coisas eu já passei na vida, mas eu nunca tinha quebrado um osso e nunca tinha escrito um livro. E nos últimos meses aconteceram as duas coisas, estava jogando bola com os meus filhos, né, no futebol de areia, e eu quebrei o dedo do pé. Então hoje eu tenho o meu primeiro osso quebrado, eu posso dizer que eu morri e quebrei o osso, uma vitória. Eu sei o que é ter um osso quebrado. E escrevi meu livro também. Ai, e tem algo que tá nessa listinha que você não completou ainda?
Eu quero ir ou para Irlanda ou Aham. para algum lugar dos Estados Unidos, assim. São dois lugares que eu tenho muita vontade de ir, porque eu amo inglês, eu sou apaixonada por essa língua. Meu pai foi professor de inglês e tudo mais, eu falo, arranho e já dei aula de inglês. Mas eu tenho vontade de ir para esses lugares. Para vários outros também, mas ou para Irlanda ou para os Estados Unidos, eu ainda vou nessa Olha, vida. que massa. Eu nunca coloquei na minha listinha quebrar um osso, até porque quando eu quebrei, doeu pra um caramba quando eu quebrei meu joelho. O meu não doeu muito, porque eu torci o dedo junto, Ah, então eu não entendi. senti muita dor. Foi legal pra mim a experiência. Tá explicado, tá explicado. Tem um momento do Talk, que a gente vai pra parte final dele, que são de perguntas e respostas. Mas antes de ir, eu queria te perguntar como é que tá sendo essa experiência de estar aqui em Maringá, de ter tantos eventos acontecendo. É uma realização pessoal gigantesca, né? Eu até falei, ontem, a hora que eu tava saindo de casa, o meu filho mais novo, Joaquim, a hora que eu botei o pé em casa, ele me abraçou, veio pro meu colo e não soltou mais. Então eu jantei com ele, tomei banho com ele, fiquei tudo grudadinho, meu macaquinho ali. E aí, na hora que eu tava saindo, ele falou assim: Mãe, vai lá, é o teu sonho, né? Então vai lá, você merece, você trabalha muito pra isso. Sabe quando você tem um lapso do tipo, zerei o game, zerei a vida? Não preciso de mais nada, sabe? Então, é uma experiência única, maravilhosa. Mas eu sou ambiciosa e eu quero levar essa mensagem para o mundo inteiro. Eu quero continuar trabalhando para entregar isso. Porque uma família, uma pessoa que escutar isso aqui, que mudar o seu comportamento com seus filhos, vai mudar uma geração. É muito profundo isso, né? É a perpetuação disso. Isso. E uma coisa que você falou que é muito forte, assim, nesse sonho seu, e que o teu filho falou, porque tem muitas mães que às vezes elas abrem mão dos sonhos, né? E se elas soubessem que se elas forem viver os sonhos delas, a permissão que elas vão dar para os filhos viverem o sonho deles também. Eu lembro que eu não sei se você mandou um áudio ou você fez um post Fiz um falando post. sobre isso. E quando eu olhei, eu falei, cara, olha que maravilhoso isso, porque a leveza que traz no coração de saber que por mais que você tá longe do seu filho, mas que você tá vivendo algo que tu tá dando uma permissão para ele, para que ele não se trave também, para que ele vai viver. Ele não precisa se sacrificar porque a mãe teve que abrir mão do sonho dela. Não. Cara, eu vou viver porque a minha mãe foi viver o sonho dela. Eu também tenho essa permissão de viver. É lindo isso, Exatamente. né? Nos primeiros anos, ali até os 3 anos do Joaquim, por isso que faz 5 anos que eu tenho um consultório aberto antes de trabalhar com mentoria, eu abdiquei de trabalhar fora, né? Eu quis estar com as crianças até os 3 anos e meio em casa, mas eu fiz isso conscientemente, eu nunca joguei na cara deles, eu nunca reclamei pra eles. Nunca na minha vida eles escutaram a frase, eu parei de trabalhar por causa de vocês. Porque foi uma escolha minha, não é por causa deles. Eu quis ter filhos, entende? Então, hoje, eu explico pra eles, eu falo a verdade pra eles. No dia anterior, eu tava jogando bola com o Joaquim, porque eu planejei a minha agenda para no dia anterior eu chegar mais cedo em casa, para estar à noite, para brincar, para botar para dormir, para no outro, sabe? Eu planejo Sim. isso para atender a necessidade de proximidade emocional. Combinei das ligações, como é que vai ser tal coisa, vou mandar pizza hoje para ele jantar, então eu planejo como manter essa necessidade deles. E daí no dia anterior, quando eu tava jogando com o Miguel, ele falou: "Você tá jogando bola comigo porque você vai viajar e não quer deixar eu sem, né, sem cuidado?" Eu falei, um pouquinho mas um pouquinho é porque eu sou apaixonada por chegar em casa e brincar com vocês. A mãe ama isso, pra fazer isso com vocês. E eu genuinamente consigo amar hoje, mas não era assim. Teve que passar pelo teu Tive que passar processo. pelo meu processo. E hoje, assim, passando pelo seu processo, assim, você vê que tem bastante conhecimento, né? É desafiador lidar com isso, tendo bastante conhecimento e saber que você é uma mamífera passiva das emoções também e tem dois serzinhos lá pra você criar. Eu não acho mais desafiador, eu acho É. fácil, porque eu não tenho mais vergonha de errar. Hum. Eu não faço tudo certo, só que eu reconheço quando eu erro e explico pra eles. Fiz errado em tal momento, menti pra vocês nisso aqui, porque eu tava com vergonha de falar a verdade. Há uns 3 semanas atrás eu chamei o Miguel e falei: "Filho, eu preciso te contar uma verdade. Quando você tinha tantos anos, a mamãe... Lembra do Boo, que era um cachorrinho que ele tinha? E ele me deixou maluca, aquele cachorro. Ele fazia xixi em cima da cama, cocô em cima da cama do Miguel. E na época, por proteção, né? Eu quero que agora, no final, vocês entendam que não é com julgamento. Tudo que eu falo é pra buscar liberdade e autonomia pra todo mundo." A minha mãe falou assim: "Não conta pra ele que tu vai dar o cachorro. Diz que ele fugiu." E aí eu falei: "Tá bom, beleza." E aí, aquilo me corroía, me fazia mal, sabe? Porque cada vez que a gente tocava na bendita história do cachorro, eu falava: "Meu, eu sou uma mentirosa, o que eu tô ensinando pros meus filhos? Imagina um dia que ele descobrir isso, que merda que vai ser." Daí um dia eu cheguei em casa, chamei o Miguel e falei: "Eu preciso conversar com você. Você lembra do Bu?" Daí ele falou: "Lembro."
Eu falei, filho, a mãe não, ele não fugiu. A mamãe deu ele por causa disso, disso, disso e disso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, a avó sabia disso? Eu falei, sim, por quê? Porque ela disse que ele foi atrás de mim, ele foi correndo atrás de mim, atrás do carro, e por isso ele se perdeu. Então eu achei que ele me amava. E eu queria cavar um buraco, me enfiar, rasgar meu coração pra fora da dor que eu senti naquele momento. E daí eu chamei ele e falei, foi muito errado o que eu fiz e eu sinto muito. A mamãe não deveria ter mentido pra você, mas eu não sabia, eu não tinha consciência disso. E eu tô aqui agora. Aí ele se fechou, foi pro banheiro, escovou o dente, foi pro quarto, fechou a porta. Respirei fundo, falei, a gente não pode deixar essa conversa por aqui, a gente precisa conversar. Só que já é a idade dele, ele já consegue com 11. Daí eu cheguei perto, ele meio que me dá um empurrão, eu falei, pode falar, eu aceito a tua raiva. Eu sei, eu também ficaria com raiva. E daí a gente conversou, ele deu uns 2 gritão, deu um empurrão assim em mim, e falou assim, como que eu vou falar agora pros meus amigos? Todo mundo sabia do Bu. Daí a gente foi conversando, e eu fui aceitando a emoção dele, até que ele falou, até que não é o fim de mundo contar, né, mãe? Mas o que mais me deixou triste é que eu achei que eu tinha uma pessoa que me amava, e era uma pessoa só ele me amava, entende? Pra ele, a individualidade dele tinha sido construída também, com o amor daquele cachorro que eu dei para ele. Olha só, que louco. Por isso que eu digo, as emoções são assim, como é que eu ia saber se eu não tivesse falado a verdade? E aí eu conversei, a gente conversou, daí ele falou, eu ainda tô magoado com você, mas obrigado por falar a verdade. Daí ele dormiu, no outro dia, não me deixou abraçar ele, eu perguntei, posso te dar um abraço? Ele, eu não quero agora. No outro dia de manhã eu perguntei, você já tá legal? Já posso te abraçar? Daí ele me abraçou, e a gente vai conversando. Os nossos filhos são resilientes, desde que a gente seja honesto. Mas como é que eu vou ser honesta se eu não sou o meu eu sem máscara? E acolher também, né? Porque imagina se você fala pra ele ali, de repente ele vem, quer externalizar aquela emoção, tu briga com ele ainda, pô, tu tem que respeitar tua mãe, por que você tá empurrando a tua mãe? Aí ferrou tudo. Resumindo, eu enxergo os meus filhos como igual dignidade e valor. Ele é um ser humano assim como eu, com um córtex, um cérebro que não dá conta de lidar com algumas coisas, e eu sou a corregulação emocional dele. Eu que tenho que saber o que fazer, não ele. Entendi. E isso não tira o mérito de você ter que dar o puxãozinho na orelha, entre Claro que aspas, não. assim, de poder orientar, né? Com certeza. Ali depois ele me pediu desculpa, naturalmente, porque ele sabia que não deveria ter feito. E no outro dia, por exemplo, no outro dia não, acho que uns dias depois ele deixou de fazer o exercício dele e eu falei, você fez um combinado comigo que você ia fazer o exercício, você não fez. Então, amanhã você só vai brincar depois que você fizer esse exercício que era pra você ter feito. Pronto. Entende? Resolveu. Não é punição, é consequência lógica direta relacionada. Perfeito. Simples, sabe? Perfeito. Claro que tem que ter limite, gente, pelo amor de Deus. Então agora a gente vai entrar para a parte de perguntas aqui com a Jennifer. E uma das perguntas que eu quero te fazer aqui, Jennifer, é a seguinte. Como que você superou o fato de ter sido abusada? Aceitando que isso aconteceu, entendendo de que forma isso afetou a minha vida, perdendo o medo de falar para a minha família que eu passei por isso, mesmo que isso fosse gerar uma quebra dentro da minha família, que foi o que aconteceu, me sentindo digna de ter respeito por quem eu sou. Qual foi sua maior dor? Ai, a perda do meu pai. É. Sem dúvidas. Sem dúvidas. A gente fica sem chão, né? Qual seu maior desejo? Levar a mensagem de que crianças são dignas de igual respeito e valor perante a sociedade. O que você acha sobre castigo, punição, cantinho de pensamento e bater em criança? Eu acho que resolve o comportamento momentaneamente e constrói idiotas funcionais. Idiotas funcionais. Porque você não sabe como lidar com aquilo que você sente. Eu me lembro de uma vez que na escola tinha essa parada de castigo, tu lembra? Na minha época tinha. Na minha escola, a minha diretora era maravilhosa, ela não trabalhava com punição. Já teve giz que voou quando eu era criança. Eu me lembro de uma vez que eu fui, eu não lembro se era a escola ou se era aqueles centros que você vai estudar para fazer extra classe, sabe? Que na minha cidade tinha. Eu lembro de ter ficado... Contraturno. De ficar de joelho no milho. Meu, que pistola que eu tinha quando eu via os milho. O que tu aprendeu com milho? Que dói. Cara, tá aí a resposta. Simples. Não ensina porcaria nenhuma. Não que ensina ele enfia na pele. De vida. Não ensina a manejar as emoções. Não ensina a desenvolver comportamento social. Não, por isso que é todo mundo cheio de máscara. Porque não ensina nada. Quem são seus stakeholders? As pessoas com quem você se inspira, admira? Você é um cara que eu admiro muito. Eu aprendi demais. Você me transformou numa
empreendedora para uma empresária, né? Eu deixei de ser CLT de mim mesma, mas sem dúvidas foi uma transformação na minha vida, a mentoria que eu fiz contigo. O meu pai me ensinou o que é o amor puro. A minha mãe me ensinou a ser resiliente e a trabalhar. E os meus filhos, né? Meu Deus do céu, são tudo no mundo, assim. E o meu marido também, que me ensinou a ser uma mulher mais gentil e amorosa. Como deixar de ser vítima da própria história? Deixando de ter medo de machucar quem você ama. Porque a gente se pune para não machucar quem a gente ama. E às vezes aquela pessoa só vai também conseguir mudar se você estiver tão bem consigo mesma que você vai inspirar ela. Às vezes a gente não quer causar uma água no outro, a gente deixa de evoluir e não permite que o outro evoluir também, né? Exatamente. Qual o melhor conselho que você já recebeu, Jennifer? O melhor conselho que eu já recebi. Aquele conselho que você leva pra vida. Cara, eu acho que é seja honesto. Na verdade é um conselho da minha vida agora, seja honesto. Seja honesto. Porque eu sem máscara, né? Seja honesto consigo mesmo. E o que é sucesso pra você? É paz. É estar congruente com quem eu sou. Independente de onde eu esteja. Senhoras e senhores, essa foi Jennifer Miller. E como o tempo passa rápido. Eu sabia que você foi o episódio mais longo. Vitão, foi o mais longo, né? Ai, meu o mais Deus, longo. falei muito. Não, porque, por mim, a gente ficava aqui a tarde inteira. Quando eu sei que é muito bom, olha, as outras pessoas que passaram aqui, tem muito amor, tem muito carinho, mas quando o editor, ele vem sentar no sofazinho ali, quer dizer, meu irmão, que eu tenho carta branca. Quando ele vem sentar ali, eu tô com a carta branca pra continuar aqui. Não é, Vitor? Vai embora. E mais brincadeiras à parte, Jennifer, foi um carinho enorme, aprendizado enorme estar aqui com você, aprendi muito. Espero que você tenha gostado. Amei, foi uma experiência linda, eu me senti muito eu mesma. E eu nunca tinha falado sobre o meu abuso publicamente, eu decidi compartilhar aqui, porque eu me senti segura, eu confiei no teu direcionamento, e porque eu sei que isso vai ajudar muita gente. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns por essa jornada que você está vivendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas, porque agora o mundo vai ouvir tua voz. Né? O mundo vai ver essa mulher incrível que você é, que de fato pivotou a própria história, né? E tem muitas pessoas que você vai ser inspiração para elas para dar o próximo passo, que eu acho que é isso que o mundo precisa, de pessoas que inspirem. Sim, pessoas que pivotaram, pessoas que transformaram a sua história. E para a gente finalizar, eu não posso deixar de chamar um grande parceiro meu que está aqui, Maniche. Nos dá esse presente de vir aqui. Não é sempre que a gente vai receber você aqui. Vai lá do ladinho da Jennifer. Gente, vocês vão ver o Maniche. Esse e aí, pessoal, cara fantástico para essa câmera aqui, né? Então, tudo bem? O Maniche veio com a Jennifer de Itajaí, sim, marido dela, né? Maniche, que legal ter você aqui, cara. Eu não queria encerrar sem agradecer você também, a parceria que a gente tem. Maniche é um cara que eu admiro muito porque transformou muito a própria história também, né, Maniche? Vem crescendo, vem se desenvolvendo. E eu quero fazer uma pergunta aqui pública. Trouxe a maquininha, Maniche? Trouxe, né? Mas é claro, né? Tá no sangue. Porque a última vez que eu fui lá pro estado deles, o Maniche foi me ver pra gente comer um churrasco e ele não levou a maquininha pra cortar meu cabelo. Esqueci, ele me cobrou. Falou, não esquece a maquininha. Falei, vou trazer a maquininha, pode deixar. Tá pesada a mala, né? Tá pesado? Mas trouxe tudo. E hoje eu vou passar pelo Barbeiro Milionário VIP. Esquece, BMW. Lembra disso aí, BMW, Barbeiro Milionário VIP. Ô, Maniche, pra gente encerrar aqui, como que é ter uma mulher tão forte? Porque a Jennifer, eu acredito muito, quanto mais autoconhecimento você tem, mais forte você se torna, mais seguro você se torna. Como é que é lidar com uma mulher dessa no dia a dia? É desafiador, certo? Mas eu acredito que para você ter uma vida extraordinária, você tem que andar com pessoas extraordinárias. Então, não só pelo tudo que ela já fez em 10 anos, que esse mês de setembro, dia 22 de setembro, a gente faz 10 anos de casado, mas a forma que ela me ajuda a enxergar o mundo é diferente. E a tua ajuda nas mentorias são extraordinárias. Então, para mim, é força. Você vê, você admira, você é fã. E eu sou fã número 1, tá? Sou 00 fã número 1 dela. É o meu primeiro papito que se transformou, tá se transformando depois não da porra, né? E só questão de acreditar, rapaziada. Se você acredita, se você quer ser diferente pra sua família, primeiro você tem que ser diferente pra você. Então, confia e acredita naquilo que você tá fazendo, que
vai dar certo. Parabéns por estar acompanhando a Jenny. É muito bonito isso, porque não é muito normal, né, ver uma mulher tão resiliente, cheia de conhecimento, e dá pra ver que vocês têm um amparo junto entre os dois, né? Poxa, se vieram 10 horas, veio acompanhando junto. Uma Niche tem a barbearia lá, parou tudo pra estar acompanhando aqui. E parabéns, vocês com certeza vão ser inspiração pra muitas pessoas, tá? E a Muito nossa feliz. meta é no próximo trazer as crianças junto, certeza. né? Vai trazer. Uhum. Jennifer, olhando pra aquela câmera, último recadinho pra quem tá te ouvindo. Maniche, beijo, meu amor! Queridos papitos, se olhem pelados olhando para sua bunda na frente do espelho. Queridas mamães, se olhem peladas, de perna aberta na frente do espelho, emocionalmente. Sejam vocês mesmas, a vida passa muito rápido. Mais uma vez, encerramos aqui o Ney Talk. Jennifer, é um prazer, meu amor. Que delícia, que incrível que foi esse bate-papo. A gente tem ainda alguns encontros ainda juntos aqui até você ir embora, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Os contatos da Jennifer vai estar logo aqui abaixo. Siga ela nas redes sociais. Logo vai ter a estreia do livro dela e a gente vai receber o link e colocar aqui também. E eu te espero no próximo episódio de Ney Talk. E, Valério, Vitão, Vmark, meus amores, meus parceiros aqui de Ney Talk, um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.